Na manhã, aqui na CBN Diário 9:16, com o valor de 2 contratos pagos pela Secretaria de Justiça e Cidadania para locação, aluguel de bloqueadores de celular em 2 unidades, seria possível comprar este tipo de equipamento para todo o sistema prisional catarinense. A constatação é do Ministério Público, autor da ação civil que levou ao bloqueio dos bens da secretária de Justiça, Ada De Luca, e outros 5 réus. O Tribunal de Justiça acatou a manifestação do Ministério Público de que houve superfaturamento e direcionamento em licitação pública para a contratação dos serviços de bloqueadores de celular no Presídio Regional de Joinville e também aqui em Florianópolis. Vamos conversar sobre esse assunto com o autor da ação, o promotor de justiça, Aor Stephen Miranda. Quais são os indícios de irregularidade, promotor? Bom dia. Bom dia. Os indícios de irregularidade que nós conseguimos demonstrar é que os valores pagos para cada mensalidade de locação dos contratos, especialmente isso está muito claro no de Joinville, por exemplo, o valor mensal é 74 mil e o valor de aquisição do equipamento para instalar e fazer o bloqueio de celulares no presídio de Joinville seria 87 mil. Então, para comprar são 87 mil e você paga mensalmente 74 mil. Que lógica maluca é essa? Que matemática é essa, hein, promotor? Exatamente. E o contrato de Florianópolis é 97 mil. Então, além do superfaturamento, também teve o direcionamento da empresa, que desde o ano passado foi instalado em novembro os bloqueadores em Florianópolis. A Secretaria sempre pretendeu, desde julho, fazer a contratação da empresa que terminou sendo contratada. E para isso ela chegou a fazer a inclusão, como teve proibida a fazer a inexigibilidade, ela fez um pregão com absolutamente as exigências do pregão iguais das descrições técnicas do equipamento, inclusive colocando no pregão tamanho de equipamento, peso de bateria e assim por diante. Promotor, a questão de fornecedor, existem vários fornecedores desse equipamento no Brasil? No primeiro pregão aqui de Florianópolis, uma empresa questionou o direcionamento. No pregão feito para Joinville, uma outra empresa questionou o direcionamento. Por quê? Porque o edital, ele copiou e dizia, o equipamento tem que ser assim, desse tamanho, desse peso, dessa forma, tem que ter isso, assim, aqui, os equipamentos teriam que ser iguais àqueles fornecidos que são fornecidos pela Polsec, mesmo que consigam fazer bloqueio e consigam cumprir o objetivo. Existem outras empresas que prestam esse serviço, só que da forma como foi feita, a única que conseguiu atender aos requisitos foi a Polsec. Por quê? Porque foi direcionado. Houve má fé então, promotor? Eu entendo que sim. Eu entendo que a partir do momento em que, em julho ainda do ano passado, quando se teve a intenção de fazer a inexigibilidade de licitação para contratar a Polsec para instalar os equipamentos, a partir dali, quando não se conseguiu fazer a contratação direta, se industriou o edital para que só a empresa pudesse participar do edital. Você coloca tantos requisitos, é tão minucioso na descrição do equipamento que você quer, que só mesmo aquela ali é que vai conseguir fornecer o equipamento. Nenhum dos outros vai conseguir atender o edital. Por quê? Porque o peso da bateria do equipamento é diferente, o tamanho é diferente e assim por diante. Bom, o senhor já ouviu o lado do governo, qual foi a resposta e tal? Na verdade, essa situação ela terminou surgindo em razão da instalação dos equipamentos, da alocação dos equipamentos em Joinville. E houve respostas da própria secretária a ofícios ao juiz da execução penal de Joinville. Nessas respostas justificava-se a instalação desses equipamentos mais caros aqui em Florianópolis e em Joinville, em razão da característica deles serem pontuais, que permitiria que determinados aparelhos celulares funcionassem
mesmo dentro do bloqueio, do bloqueio geral. Só que nos ofícios emitidos pela própria secretária Joinville, ela reconhece que o que tinha sido instalado aqui em Florianópolis, que é justamente o primeiro contrato que eu pedi para suspender, não atendia esses requisitos, bloqueava todos os celulares e não conseguia atender o que ela mesma dizia que era o diferencial. Sim, promotor, uma dúvida. Quando o senhor fala aqui que o contrato de aluguel lá no presídio regional de Joinville, do bloqueador de celular, é de R$74 mil mês, e o equipamento, a compra do equipamento, né, o valor do equipamento é de 87 mil, nós estamos falando do mesmo equipamento. Do equipamento que vai conseguir fazer a mesma função. Ah, sim, mas não é o mesmo equipamento. Não, porque o mesmo equipamento é o sol da empresa. Sim. Só que a questão é, você vai comprar um equipamento ou você vai comprar uma funcionalidade? Sim, mas a questão é a seguinte, né? Os dois, no caso, esse de 87 mil e esse foi alugado por 74 mil, os dois funcionam com a mesma qualidade, será, hein? Sim. Ao lado do presídio regional de Joinville tem a penitenciária industrial. Na penitenciária industrial foi instalado esse equipamento que custa 87 mil para aquisição. Nesse presídio regional, isso reconhecido pelo juiz da execução de Joinville, e também pelos administradores do presídio industrial de Joinville, não há mais nenhuma indicação de que tenha tido comunicação por celulares, entrada de celular e assim por diante. Então, a funcionalidade que se pretende é o bloqueio de celulares. E esse consegue ser feito perfeitamente pelos equipamentos instalados no presídio industrial de Joinville, que é ao lado do regional. Isso sem interferência do acesso da comunidade que vive nas proximidades ao sistema de telefonia celular. Tá, e no caso, esse aqui, o contrato de Florianópolis, 97 mil mês, o contrato de aluguel, o equipamento, a compra seria esse mesmo de 87 mil? Não, ele talvez tivesse alguma alteração em razão do tamanho que vai se colocar, mas pela mesma proporção que se teria, esse equipamento seria muito mais barato do que o valor do contrato que está sendo pago até agora. Bom, promotor, o seguinte, o juiz Luiz Antônio Forneroli, ele bloqueou 582 mil em bens dos 6 réus e determinou à secretária Ada De Luca a imediata realização de novo edital para compra. Isso em 60 dias. Sim. É que esses 582 mil foi o que já foi pago para o presídio de Florianópolis. Então esse valor é o valor que efetivamente foi prejudicado. O valor para aquisição de equipamentos nunca vai chegar a esse valor. Com esses 582 mil aí, você considerando que o presídio de Joinville também é um presídio grande, você conseguiria instalar nas outras instituições carcerárias que são menores, praticamente em todos os presídios de Santa Catarina. É um baita negócio esse, né? Porque imagina, eu compro equipamento, eu quero esse negócio para mim também, né? Porque imagina, eu vou investir no equipamento, vou comprar um bloqueador de 80, de 90 mil e alugo por entre 87 e 97 mil pô, é uma grana fantástica, né? Porque... Veja, o contrato foi firmado aqui de Florianópolis, foi instalado o equipamento, foi firmado o contrato em novembro do ano passado. Sim. Só foi instalado em janeiro. Esse contrato já teve 500 mil pagos. Se ele ficar os 60 mil, os 5 anos que ele pode ser prorrogado, são 5 milhões. O de Joinville, se ficar os 5 anos que ele pode ser prorrogado, são mais 4 milhões. Um equipamento que você comprou lá em Joinville por 80, poderia ter comprado por 87 mil. Ainda mais no momento em que o Estado divulga, né, a sua intenção de economizar. Promotor Auri Stephens Miranda, promotor de justiça no Ministério Público Estadual. Bom, no que diz respeito à improbidade administrativa, cabe algum tipo de denúncia nesse sentido? Essa ação é uma ação de improbidade administrativa. No qual nós estamos dizendo que houve um ato que foi contrário às normas de conduta do administrador. O nosso pedido, além dessa suspensão dos 2 contratos e a antecipação de tutela para que o Estado cumpra o seu papel e assegure segurança para
sociedade, fazendo a licitação como ela tem que ser, nós também incluímos o pedido da improbidade administrativa. E nós fizemos um pedido específico para também garantia da aplicação de uma multa civil. E além das outras possíveis penalidades aplicáveis em razão da improbidade. Promotor Aor, muito obrigado pela atenção do senhor aqui conosco. Não tem de quê. 9h27, o outro lado, o Estado. A informação chega através do Daniel Isaías. Sobre o bloqueio dos bens da secretária de Estado de Justiça e Cidadania, Adalili Faraco de Luca, em caráter liminar concedido pelo Tribunal de Justiça, que também inclui determinação de nova licitação para a compra de bloqueadores de celular para 2 presídios catarinenses, a CBN Diário tentou entrar em contato com a ré para conhecer a sua versão dos fatos. A secretária Ada de Luca, no entanto, não atendeu às ligações da reportagem. O gabinete da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania designou o consultor jurídico Lauro Machado Linhares para falar sobre o assunto. Em entrevista para a CBN Diário, Linhares contou que a decisão judicial ainda não foi comunicada oficialmente à secretária e que não pretende se manifestar antes de conhecer os pormenores da liminar. Primeiro, a minha secretaria e minha secretária tomou conhecimento oficialmente dessa ação proposta pelo Ministério Público, alegando qualquer coisa que nós não sabemos o que é. Nós temos que tomar ciência do processo, ver o que está sendo pegado na petição inicial proposta, para depois saber por que o juiz chegou a tomar essa decisão. Antes disso, nós não podemos manifestar porque nós não sabemos o teor da petição do Ministério Público. Só depois de tomar conhecimento é que nós podemos saber e manifestar e saber do que se trata especificamente essa ação aí. Eu não posso manifestar porque eu não sei o que está sendo alegado e com base em que foi o juiz despachou essa ação, né? Somente depois de tomar conhecimento que a gente pode se manifestar. Se nosso entender estiver em desacordo, nós vamos recorrer dessa decisão para o tribunal para revogar essa decisão. Nós temos que saber o que está sendo alegado e para tomar as medidas, no caso, seria um recurso para o tribunal para revogar essa decisão tomada pelo juiz de primeiro grau. Essa é a palavra do consultor jurídico da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, Lauro Machado Linhares. Para a CBN Diário, Daniel Isaías. Obrigado, Daniel Isaías. Estou muito curioso para saber qual vai ser a atitude do governador Raimundo Colombo, né? Para saber a condição do cargo, né? Da secretária Ada de Luca, se ela permanece, se ela será prestigiada pelo governador Raimundo Colombo.